Boa tarde, irmãos. Boa noite, na verdade. Mais uma vez nos reunimos para fazermos um culto a Deus, oferecermos o nosso culto a Deus, a nossa adoração. Então, a partir desse momento, nós estamos já gravando esse culto e brevemente estaremos postando para os irmãos. Logo a seguir, nós estaremos postando para os irmãos, uma vez que não estamos mais conseguindo fazer ao vivo. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome. Pai amado, tu és digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que cuida da tua igreja. Ó Deus, nesta noite queremos adorar o teu santo nome, oferecermos o nosso culto a ti. Ó Pai, que o teu Santo Espírito venha nos ajudar, venha derramar da tua unção, do teu poder sobre nós, e que o Senhor encontre nesse lugar adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Com a palavra, irmã Luzia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe a família dos meus irmãos, abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos Amém. abrir as nossas Bíblias Glória a Deus. em Mateus. Que número? 24, 35. 24, 35. Amém. Amém. Aí tá 25. Tem que ser Amém. um novo aqui. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Glória a Amém? Deus. As promessas do Senhor estão nesse livro maravilhoso. E que nós venhamos a ter confiança na palavra do Senhor, nas promessas dele. Ele disse: o céu e a terra pode passar, mas a palavra dele não vai passar. Amém. E ele falou que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E ele é fiel e maravilhoso e está cuidando de todos nós. Amém? Amém. Que nós venhamos a acreditar que o Senhor está cuidando mesmo de nós. Obrigado, Jesus. Amém? Se Amém. ele permitir alguma coisa acontecer, ele está no controle. Glória a Deus. Amém? Amém. Então vamos louvar o Senhor, hino da harpa cristã, 526. Glória a Deus. 27. 526, amém? Não tem ninguém não para repetir, não, tá bom. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho
Filho, afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. A nossa alma canta a ti, Senhor. A nossa alma canta a ti. Tu és grande, Senhor, maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Obrigado, Deus. Obrigada por tudo que tu és, Senhor. Recebe o nosso Tu és louvor, fiel, a nossa Senhor. adoração. Tu és misericordioso, Glória a tu és Deus. santo e maravilhoso, Senhor. Amém. Obrigado, Recebe a Deus. nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Bonitinho, Amém. Glória vovó. a Jesus. Gente, dá licença agora. Já vai descer. Deu uma travada aí. Glória a Deus. Aleluia. Quer sentar aqui? Quer sentar Louvado lá? seja o nome do Senhor Jesus. Tu és grande, Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno de ser exaltado, de ser engrandecido. Amém, irmãos? Mais uma vez, adorando ao Senhor, nosso Deus, que tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. E o salmista diz que é a causa de nós não sermos consumidos. E pelo que conhecemos de nós, é verdade, né? Nós sabemos que é verdade. O Senhor é rico em misericórdia. Amém, irmão? Vamos estudar a palavra do Senhor nesse momento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Êxodo 3, versículo 5. É do 5, 6. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, não te chegue para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém, irmãos? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu santo nome, pedimos a ti, Pai, que nos ajude, que derrame da tua unção, do teu poder, dar-nos, ó Deus, intrepidez e audácia para ministrarmos diante de ti. Ajuda-nos, ó Pai, derrama da tua unção, do teu poder. Desde já eu entrego a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu tenho falado com os irmãos, né, uma mensagem dessa próxima passada, quando nós falamos a respeito da Páscoa, usei um termo usado pelos egípcios. Eu tenho acompanhado aqui uns estudos
arqueológico, né, a respeito também do Egito, e tem aprendido bastante, irmão, tem esclarecido alguns pontos bíblicos que às vezes a gente não sabe por que Deus fez determinadas coisas, né? Mas por quê? Porque Moisés, ele nasceu e foi criado no Egito, juntamente com todo o povo, todo aquele povo que estava no Egito, que o povo de Deus, Israel, ficou no Egito 400 anos. Então é certo que todo aquele povo nasceu e foi criado no Egito, diante da cultura egípcia, e mesmo eles conhecendo a Deus, mesmo eles sabendo a respeito de Deus, ainda assim fica um negócio assim muito contaminado, não é verdade? Hoje, no nosso dia, na nossa cultura aqui, a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece como que Deus opera. Ainda assim a gente vê muitas igrejas já contaminadas, já com muitas coisas do mundo inserido no culto a Deus, inserido no ambiente cristão, coisas do mundo, coisas do velho homem, da natureza velha. Muitos não precisam abandonar a velha natureza, porque chega na igreja, tem tudo que ele gostava de fazer lá fora, tem bebida gospel, tem tudo gospel. Então, hoje é inserido muita coisa também nos cultos. Então, certamente que o povo de Deus estava bastante contaminado, né, naquele ambiente egípcio, cheio de fraude, cheio de idolatria, de feitiçaria. Então, foi nesse ambiente que Deus chama Moisés. Então, Deus usa a situação que servia, que naquela época lá no Egito servia para enganar o povo, para demonstrar, aquelas situações servia para enganar o povo, né? Aquelas idolatrias, aquelas coisas todas. Assim como hoje também tem muitas igrejas mostrando poder, fazendo falsos milagres, tirando coisa da barriga dos outros, usando ilusionismo, até mesmo show de mágica, enganando o povo, não é verdade? E a mesma coisa acontecia no Egito. Então Deus, sabendo disso, né, se a gente for ver lá Deus usa a palavra dele com Moisés, ele quer demonstrar que Deus, para demonstrar para o povo, Deus começa usando as mesmas coisas que eles usavam, para Deus mostrar para o povo que Deus é maior, que Deus é superior a tudo aquilo. Então a gente vê assim, por exemplo, no versículo 12, no capítulo 12 do versículo 7, quando eu falei na última lição que eles escreviam nos umbrais das portas as orações, as suas feitiçarias, os seus nomes para serem lembrados na eternidade, tudo costume egípcio. Então o sangue do cordeiro encobriu aquilo tudo e demonstrou para nós que o sangue do cordeiro encobre todo o pecado, toda a nossa idolatria diante de Deus. Da mesma forma, em Deuteronômio 6:9, Deus manda, ao ensinar a palavra, ao repetir a lei, ele fala que é para escrever também essa lei, essa palavra, esses ensinamentos, nos umbrais das portas. Por que isso? Porque era um costume já dos hebreus. Então, em vez de agora eles ficarem escrevendo aquelas idolatrias, de colocar aquelas feitiçarias no coração deles, como eles já estavam acostumados a achar que aquelas coisas protegiam eles, então Deus manda que escreva então a palavra dele nos umbrais da porta. Porque quando você passar pela porta e você vê, né, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, e você ocupando a porta com a palavra de Deus, fica sem lugar para escrever outras coisas. Amém? Então você colocou Deus ali, então não cabe outra coisa ali. Colocou a palavra de Deus, não dá mais para colocar aqueles questionamentos todos de feitiçaria. Então Deus manda também que o povo de Deus escreva nos umbrais das portas, e até mesmo nas portas, a sua palavra, né? Então, voltando agora ao texto aqui, Deus falou assim para Moisés, ó: não te achegues para cá, tira esse sapato de teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Por que Deus falou que aquele lugar seria terra santa? Tira a sandália dos pés. Por quê? Porque os egípcios também tinham esse costume. Se os irmãos observarem naqueles desenhos, naquelas fotos lá dos egípcios, até mesmo nas esfinges, nas estátuas, elas estão sempre descalças. Sempre que ela está de frente da divindade, elas estão descalço.
Por quê? Porque os egípcios também tinham esse costume de tirar a sandália dos pés diante de uma divindade. Então Deus já começou ali tratando com Moisés como ele sendo uma divindade, para que Moisés já no contexto de Moisés já aprendeu daquele jeito. Então Deus vai usar o contexto dele para mostrar que ele é Deus e que ele é muito mais digno também que Moisés tire a sandália dos pés diante dele. Porque se você tira diante de uma imagem, quanto mais diante de Deus. A imagem que não vale nada, eles tiram porque foram enganados, estão achando que aquilo são deuses verdadeiros e não são. Mas então, dentro desse contexto, Deus pede a Moisés que também tire a sandália dos pés, porque ele está diante de Deus, porque a terra que ele está seria uma terra santa. Não por causa da terra, mas por causa de Deus. Agora, no Êxodo 4, no capítulo 4, versículo 2, Deus diz assim: e o Senhor disse, que é isto na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-a na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Olha só, outra coisa interessante, né? Por que Deus faria isso? Faria o cajado de Moisés, a vara que está na mão de Moisés, se transformar em uma cobra. A vara, irmãos, e o cajado são sinais do pastor e que pastoreia as ovelhas, né? Com a vara e com o cajado. São as ferramentas que o pastor usa para pastorear as ovelhas. É outro costume também que é egípcio. Embora os egípcios não tinham, e até tinham aversões a rebanhar animais, a criar rebanho de animais, eles tinham até aversão a isso. Mas, no entanto, os faraós tinham em suas mãos uma vara e um cajado. E todos eles, quando você vê lá nas fotos, nas tumbas, daquele negócio lá que você vê na televisão, vê no museu, nos livros, você vai ver que o faraó está com a mão cruzada. Numa mão ele tem um cajado, na outra ele tem uma vara de pastor. É o cajado e a vara de pastor. Por quê? Porque o faraó ele se diz ser o pastor do seu povo. Ele se diz que ele pastoreia o povo dele. Então não há assim coincidência, sabe? Deus está usando exatamente aquilo na área que eles trabalham. E assim como o faraó tinha a vara e o pastor, porque ele se dizia o pastor do povo egípcio, da mesma forma eram os sacerdotes que ele tinha. Porque os sacerdotes se diziam são as pessoas que representam a divindade na terra. Assim como o sacerdócio cristão, não é isso? O sacerdócio cristão está representando, o sacerdote cristão representa Deus na terra. E no Egito, os sacerdotes egípcios se dizia, né, que representava as divindades. E eles também tinham em suas mãos um cajado. Eles também tinham em suas mãos um cajado. De forma que o faraó se dizia pastor do povo, e os sacerdotes se diziam representantes. E eles, quanto mais poder o sacerdote tivesse, ele era maior do que o outro. Então havia até disputa entre os sacerdotes para ver quem é maior do que o outro. Isso acontece em todo meio, né? Onde tem um grupo de homens, onde tem aglomerado de homens liderados, acontece esse tipo de coisa, pessoas querendo ser maior do que a outra, querendo ser melhor do que a outra. E lá no sacerdócio egípcio também não era diferente. Então eles usavam já essa figura, e eles usavam muito a figura da cobra, porque tem uma entidade egípcia que usa a cabeça de uma cobra, de uma naja, né? E eles têm uma idolatria pela cobra. Então o sacerdote fazia isso. Aquilo já era costume acontecer entre eles, de fazer o cajado, a vara se transformar em cobra. E às vezes um engolia do outro, e quando acontecia isso, a gente só viu aqui em Moisés. Mas lá na história egípcia, um engolia do outro, e quando isso acontecia, ele dizia que aquele sacerdote, que a vara dele engoliu a cobra do outro, na verdade está engolindo a magia do outro. Então quer dizer que aquele sacerdote é mais forte que o outro. A divindade dele é mais forte. O poder que ele tem de representação da divindade é mais forte que o outro, porque a mágica dele engoliu a do outro. Então quando Deus chega para Moisés e coloca
a vara, ele pergunta, o que tem na tua mão? Ele fala, é uma vara. O Senhor disse, o que é isso na tua mão? Ele disse, é uma vara. E o Senhor lhe disse, lança em terra. E ele lançou em terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então, por quê? Deus está usando a mesma linha. Está usando a mesma linha, porque Deus quer mostrar que o poder dele, que ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Já que existe essa disputa, que a vara, o cajado, que engoliu do outro, é porque o Deus daquela pessoa, aquela divindade é mais forte que a outra, então Deus falou assim, vamos usar a vara. Vem, Moisés, toca a vara. Que às vezes a gente não entende. Por que Deus mandou a vara de Moisés virar uma cobra? Por que não virou um leão, não virou outro bicho? Né? Por quê? Porque já havia essa cultura egípcia. E o que Deus fez? Deus falou assim, eu vou botar meu servo Moisés, lá tem uma disputa de sacerdotes, e eu vou botar o meu servo nessa disputa, para eles verem que ele está servindo o verdadeiro Deus. Amém? E a partir de aí, Moisés vai usar o cajado para tudo, né? Moisés vai usar o cajado para tudo. Então Moisés também vai usar o cajado como representante do Deus verdadeiro. E no Êxodo 7, lá do 10 até o 12, os irmãos depois estudam com calma, os irmãos vão encontrar esse fato. Quando Moisés chega diante de Faraó, e ele questiona a saída do povo dele do Egito, e ele vai e demonstra o poder. Ele pega a vara e solta diante de Faraó, a vara vira uma cobra, né? E certamente que Moisés sabia o que os egípcios iam fazer, porque ele foi criado no Egito, ele vê aquilo desde pequenininho, então ele sabia que eles iam fazer aquilo. Só que agora eles iam bater de frente com um poder verdadeiro, um poder do Deus verdadeiro. E agora o negócio ia começar a ficar sério para os egípcios. Até então era mágico com mágico, né? Agora não, agora eles vão bater de frente com o poder de Deus. Então quando Moisés solta a vara naquele lugar e a vara, aí eles vêm e fazem a mesma coisa, e a deles também se torna em cobra, que ele tem lá a feitiçaria dele, o ilusionismo deles, mas aí a de Moisés vai e engole as duas de uma vez. Engole uma e engole a outra. Quer dizer que o poder de Moisés é superior ao poder deles. E daí em diante, Deus começou a colocar a autoridade na mão de Moisés. Moisés toca no rio, toca no mar, tudo com cajado. Por quê? Porque o cajado é o sinal da autoridade de Deus sobre a vida dele. Da mesma forma, irmãos, é sobre a nossa vida. Nós temos agora a palavra de Deus. O cajado que está em nossas mãos é a palavra de Deus, que se traduz por espada, dependendo da situação, e dependendo da situação é o cajado de Deus para nós, que tem a autoridade de Deus. Como que se reconhece a autoridade de Deus? Pela palavra de Deus. E as divindades ficaram assustadas, e Moisés verdadeiramente é um servo. O Deus de Moisés é superior ao Deus dele. Ali Deus começa a mostrar que o seu poder é maior. Agora, Faraó endurece o coração. E algumas vezes fala até que foi Deus que endureceu o coração dele. Mas isso é devido a Deus já conhecer a arrogância, Deus já conheceu o pecado do homem, como tem certas passagens onde Deus fala por parábola para que as pessoas não entendam a palavra dele. Por quê? Porque Deus já conhece aquele coração, porque aquele coração é opressor, é um coração que fez mal, que estava fazendo mal ao povo de Deus. A palavra diz que aquele faraó não conheceu a José, não conheceu o povo de Deus e vinha oprimindo cada vez mais. Vê que quando foi falar de Deus, aí ele mandou apertar mais ainda, e assim acontece. Quantas vezes as pessoas se levantam contra Deus, quantas vezes a gente vê pessoas literalmente se levantando contra Deus, rasgando Bíblia, queimando Bíblia, usando imagens de escultura da Igreja Católica, que representa lá coisas do cristianismo, de Jesus Cristo, profanando aquilo tudo. Essas pessoas estão se colocando contra Deus. E aí o coração endurece, porque quando a palavra vem contra, se a gente, como a Bíblia diz, né, que a palavra é luz, mas se as nossas obras são mais, como eu disse numa outra palavra, a gente endurece o coração porque não quer que a obra seja exposta, não quer que seja vista, e não querem reconhecer que Deus é soberano, não querem ter um compromisso com Deus,
Porque quando você está acostumado a caminhar, a andar a seu bel prazer, e aí vem uma palavra de confronto, que vem contrária àquilo que você acha, você já endurece o coração. E isso aconteceu com os egípcios, isso aconteceu com o coração de Faraó, de endurecer, mesmo diante daquela demonstração de poder, de forma que Deus semeou aquelas 10 pragas, e tudo isso aconteceu para que o poder de Deus fosse manifestado. Agora, a gente vê, irmãos, que Deus é maior do que tudo, que o seu poder é maior do que tudo. Então, vamos confiar em Deus nesse momento difícil, no momento que nós estamos passando. Nós vamos aqui fazer uma aplicação, essa pandemia toda, esse terrorismo todo que estão passando sobre nós. Vamos confiar em Deus, porque havia também esse terrorismo lá, que eu vou fazer, que eu vou não sei o quê, e a cobra do camarada, o camarada também fazia o cajado dele virar cobra, mas aquilo tudo é papagaiada, aquilo tudo é para enganar, aquilo tudo é para oprimir o povo, aquilo tudo é para trazer o povo no medo, na opressão, mas Deus nos liberta. A palavra disse, se conhecereis a verdade vos libertará. Então, que nós sejamos libertos, irmãos, de toda a opressão, libertos de toda a prisão, de toda a cadeia espiritual, libertos de nossos próprios pecados, porque na verdade, Jesus Cristo veio para nos libertar de nossos pecados. Então, que os irmãos fiquem atentos à palavra de Deus, que Deus possa estar nos ajudando. Um outro fato interessante, os irmãos que procurem estudar a questão da arqueologia egípcia, principalmente, porque, olha só, muita coisa foi escondida naquela época, já para não dar contexto à Bíblia, mas através da Bíblia, coisas estão sendo descobertas na arqueologia. Uma delas é que o faraó do Êxodo, o faraó que foi atrás de Moisés, esse faraó, na verdade, morreu afogado, porque ele entrou no mar para perseguir o povo, e o mar se fechou e afogou eles todos. Mas se você procura lá na dinastia, no segmento dos faraós lá, nas descendências lá, você não vai encontrar que aconteceu isso com o faraó. Mas a arqueologia agora já há algum tempo, encontrou o túmulo de um faraó, que ele teria que ter, quando ele morreu, na verdade, uns 60 e poucos anos, mas eles sepultaram, no lugar dele tinha um jovem de 20 e poucos anos. Quer dizer, quem estava ali não era o faraó, era um jovem no lugar dele. Eles não queriam dar o braço a torcer, porque o faraó morreu afogado, e não acharam o corpo, o mar alagou tudo, fechou tudo. Então, olha como é que a arqueologia bate com as escrituras, né? Que a Bíblia diz que o faraó morreu afogado. Aí tu chega lá nos livros egípcios, não, aqui está constando o sepultamento do faraó. Mas quando abriram lá a cova para ver, não era, e fizeram o exame, que hoje faz exame, não era, aquele faraó estava muito novo, estava com 20 e poucos anos, e o que havia morrido tinha 60 e pouco, então não tinha como ser ele. E na parede do túmulo dele tinha uma oração lá que é feita aos mortos lá, pedindo proteção pelos mortos, e aí sim citava a respeito do povo que morreu afogado, daqueles que morreram alagados, que estavam no fundo do abismo, pedindo proteção, ou seja, fazendo uma referência a Faraó e ao exército que morreu com ele alagado. Mas por lá de fora, nas escritas do palácio, não tinha isso. Amém? Quando tem nas entrelinhas, então tem que esperar decifrar aquilo tudo. Então, na verdade, a Bíblia está correta. O faraó que enfrentou a Deus morreu afogado. E assim, meu irmão, é com tudo aquilo que se levanta contra Deus. Quando chegar no momento certo, quando chegar no tempo certo, na época certa, Deus opera. Quando Deus chamou Moisés, ele falou assim, eu estou ouvindo o clamor, porque o povo ficou 400 anos no Egito, mas esses 400 anos não foram todos de opressão, né? Porque foi um período que José era governante do Egito, aí o faraó conheceu José, né, e tudo, o herdeiro, mas quando chegou lá numa quarta geração mais ou menos, José já tinha morrido, e aí já começaram a oprimir, na época de Moisés. Quando Moisés nasceu, por exemplo, já começou uma opressão. O faraó da época do nascimento de Moisés não é o mesmo do Êxodo, é outro faraó, né? E ele, quando Moisés nasceu, ele estava observando que os hebreus nasciam muito homem e estava habitando mais o Egito do que eles.
Eles ficaram preocupados em perder o Egito e começaram a fazer mal para o povo de Deus. Então, assim aconteceu com Jesus Cristo quando nasceu, mandou matar as crianças todas para ver se atingia, para ver se pegava o Salvador, mas não pegaram, porque quando Deus tem um plano, irmãos, nada consegue deter Deus, amém? Eu quero falar, Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um plano na sua vida. Nós estamos passando por essa luta, por essa dificuldade, e nós não sabemos qual é o plano de Deus e qual é o tempo de Deus. Mas quando chegar no tempo certo, quando estiver estourada a medida, completado a medida como completou de Faraó, quando a medida de Faraó completou, ou seja, as oportunidades que Deus deu a ele, porque Deus é misericordioso, deu a oportunidade a ele, ele não se arrependeu, continuou oprimindo o povo de Deus, aí Deus chegou e agiu. Amém, irmão? Então vamos aguardar, esperar em Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Que Ele nos ajude a todos. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus venha abrir nossos corações, o nosso entendimento, e que nós venhamos confiar que nada está escrito por acaso. Você viu como é que se a gente estudar um pouquinho, alguma coisa, um conhecimento do povo judeu, dos egípcios, a gente consegue até ler e identificar melhor as escrituras, consegue clarear melhor para nós. Amém? Então, conhecereis a verdade vos libertará. E você não sabe por que Deus fez isso, por que mandou a cobra virar o cajado virar cobra, porque já havia esse costume e Deus queria assim manifestar e dizer para os egípcios que Ele é o maior Deus, o único e verdadeiro Deus, que o Deus dos hebreus é mais forte que o Deus dos egípcios. Assim somos nós, o nosso Deus é maior do que o Deus do mundo. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe a todos. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, glorificamos o teu nome. Quero te agradecer, Pai, pela tua palavra, ó Deus, por nos ajudar a entender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos na tua presença. Guia-nos, ó Senhor, em teus caminhos, Pai. Ó Deus, que a igreja coloque a palavra em prática. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos a nossa fé em prática, porque a fé sem, ó Deus, sem prática, ou seja, sem obra. Quando fala fé sem obra é morta, é o que é? É uma fé não colocada em prática. Então precisamos colocar a nossa fé em prática para que Deus opere, para a gente ver o mover de Deus em nossas vidas. Ajuda, Pai, a igreja, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. E que a igreja que acredita que se colocar a fé em prática, Deus vai operar, diga amém. Amém. Deus nos abençoe a todos. Glória a Deus.